Jussara, boa noite. Ontem falamos sobre esse julgamento e ressaltamos que os votos poderiam ser dados até a próxima sexta-feira. Mas veja só, logo na abertura da sessão já foi formada maioria para manter a prisão de Daniel Worcaro. Vocês dois, tanto o Caio quanto você, Jussara, já cantavam esse possível voto de Nunes Marques para a manutenção da prisão de Worcaro. Acertamos. Mas erramos longe quando esperávamos que esse julgamento pudesse demorar muito tempo. Formamos maioria logo hoje. Qual foi a influência do ministro André Mendonça, relator desse caso, nesse placar? Oi, Márcio. Oi, Caio. Boa noite a todos. Olha, Márcio, de fato, foi muito rápido. Em 45 minutos já estava formada a maioria na segunda turma do Supremo Tribunal Federal para manter a prisão de Daniel Worcaro e outras duas pessoas que foram presas na terceira fase da Operação Compliance Zero. Márcio, eu vou te falar ali dessa rapidez, o porquê que essa rapidez também ela traz alguns recados. Primeiro, é justamente para tentar afastar aquela história que a gente estava ouvindo aqui em Brasília, dessa influência do Centrão, de políticos do Centrão, que tentavam interferir nesse julgamento, tentar aliviar para Daniel Worcaro, ou seja, relaxar a prisão dele. E aí, claro que houve uma atuação do ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. E segundo eu pude apurar, Márcio, o ministro André Mendonça fez questão de compartilhar com os outros integrantes da segunda turma todos os documentos que ele tinha, que ele usou para embasar a decisão dele ao pedir a prisão de Daniel Worcaro e outras 4 pessoas no início de março. Márcio, o que o ministro André Mendonça ele fez? Ele também encaminhou para esses ministros a representação da Polícia Federal e todos esses detalhes, porque a ideia dele era justamente mostrar, olha, essa decisão aqui não se trata de uma perseguição, de algo pessoal, mas há elementos concretos e eu estou mostrando para vocês o que é que me levou a tomar essa decisão. Então, houve essa atuação, segundo eu apurei, os ministros tinham, até comum, Márcio, só para trazer um pouco de informação aqui, que os ministros que têm uma decisão e é preciso a decisão ser referendada num plenário virtual, por exemplo, é comum até eles anteciparem o voto que eles vão dar, né? Só que não, ele não apenas queria que antecipasse votos, mas que desse acesso a esses documentos, inclusive algumas provas, ao auto de prisão, a representação da Polícia Federal, para justamente que os ministros avaliassem aquilo na hora de votar e, no caso, referendar a prisão de Daniel Worcaro. Márcio, esse foi o objetivo do ministro André Mendonça e teve efeito, mas há uma avaliação também, interlocutores da corte, que não foi o único motivo, claro, para a manutenção da prisão de Daniel Worcaro. Vou falar isso para além da gravidade do que foi relatado pelo ministro André Mendonça na sua decisão. Há também uma questão da própria imagem do Supremo Tribunal Federal, porque a avaliação de que uma soltura de Daniel Worcaro neste momento ia ter um custo muito alto. Então, isso também, segundo me relataram, deve ter pesado na hora dos ministros anteciparem o seu voto. A gente já sabia, a gente contou aqui ontem, que o ministro Fux tendia, sim, claro, a seguir com André Mendonça, até pelo histórico que a gente tem acompanhado. A questão era justamente o ministro Cássio Nunes Marques, que havia uma dúvida sobre como ele atuaria. Não apenas pela relação que ele tem com alguns integrantes do Centrão, ele teve votos de muitos integrantes do Centrão para, de fato, ficar com a cadeira do Supremo Tribunal Federal, mas, além disso, tem um perfil garantista que se aproxima muito do ministro Gilmar Mendes, que ainda não votou. Márcio, o que eu pude apurar sobre o ministro Gilmar Mendes? É que ele ainda não votou, não tem essa previsão de votar rapidamente como os outros, lembrando que ele tem até a próxima sexta-feira para votar e que ele ainda queria ler com calma todos os detalhes desse processo, inclusive essas provas. Bem, Márcio, a gente está acompanhando, há uma percepção que o fato de ter formado essa maioria rapidamente pode ter um impacto, inclusive, no voto do ministro Gilmar Mendes.